Olá, Djona Silva, poetisa do cuidar. Uma honra estar falando aqui com o curso de enfermagem da Faculdade Ciências da Vida de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um trabalho assim da aluna Bárbara Faria e da professora Larissa, e que eu vou responder com muita alegria quem sou eu, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha trajetória no campo da enfermagem de maneira diferenciada. Eh, então eu me apresento, eu sou Ana Silva, sou enfermeira, sou formada também em arte cênica, sim, eu sou atriz, sou formada em teatro. Eu tenho outras titulações na minha formação acadêmica: especialização em saúde pública, mestrado em educação, doutorado, pós-doutorado. Os meus estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado são na linha da criatividade, da arte do cuidar. A minha graduação eu estudei na Universidade Católica de Goiás. A especialização em saúde pública foi na Universidade de Brasília, UNB, mestrado em educação na Universidade Católica de Brasília, doutorado, em enfermagem na Universidade de Brasília, UNB, e o pós-doutorado eu fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, na primeira escola de enfermagem do Brasil, Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então vamos falar um pouco sobre mim, né. Eh, quando que eu comecei a escrever? Você começou com poesia, foi a primeira pergunta da Bárbara. Olha, é o seguinte, eu já nasci poeta, então quando a gente tem essa essência, né, a gente já começa a imaginar. Então, antes mesmo de eu escrever letras e ir para a escola, eu já tinha na minha imaginação, não só poesias, mas histórias também, né, reflexões. E aí, essa então, desde a minha infância que eu escrevo, né. Eu tenho até um poema que fala sobre o lápis da imaginação, que fala um pouco dessa minha trajetória, quando que eu comecei a escrever, né. Então fala assim: "Ela tinha um comichão, escrever algo do coração, sempre sua paixão, mostrava assim sua paixão, e o que lhe chegava à mão era lápis da imaginação". Então esse poema fala um pouco de mim, e responde essa primeira pergunta. Aí a segunda, eu acho que eu já respondi na primeira: "Há quanto tempo você escreve?". Na verdade, assim, escrever, eu escrevia na imaginação, como diz esse poema, o lápis da imaginação. E dentro desse poema eu até explico essa segunda pergunta. Palavras nasciam do feijão, outras do graveto na mão. Fazia na árvore sua lição. As folhas lá da plantação eram cheias de inspiração, dos espinhos muita criação. Bordava as letras da canção, as agulhas eram lápis na mão. Eram momentos de inspiração. Vocês veem, eu estou falando da minha infância, então, mesmo eu não tendo lápis, não estando na escola, eu pegava caroços de feijão, minha irmã mais velha ia me ensinando as letras, gravetos na mão, agulhas, espinhos, e eu começava a escrever, poemas, enfim, tudo que vinha da minha imaginação. Então eu respondo assim: "Eu já nasci poeta", mas aí vocês vão ter a curiosidade: "E a enfermagem, o que é que tem a ver com a poeta?", né. Tem uma teórica da enfermagem que ela chama Collier. Ela diz que todos nós nascemos para cuidar. Então aí, olha, aí eu já respondo: se todos nós nascemos para cuidar, né, então eu já nasci cuidando, que eu cuidei, né, de pessoas também, e já nasci poeta. Então já está tudo sintonizado. Às vezes as pessoas não entendiam esse meu lado.
quais são as obras publicadas? Aqui atrás tem um banner, que chama Estante Literário Ana Silva, Elos, que são as iniciais da Estante Literário Ana Silva. Como vocês vê, eu tenho vários livros publicados, né, esses são da minha autoria, e hoje, contabilizando, assim, entre obras autorais, individuais minhas e de coautoria, eu tenho mais de 30 publicações. Vocês podem acessar o meu Lattes, meu currículo Lattes, minha história, que está aí, né, nas redes sociais. Me seguir também, vocês vão ver várias obras da minha autoria. Eu vou mostrando algumas no decorrer das perguntas também. Esse aqui, Mas a Alegria Vem Pela Manhã, que é esse aqui da primeira aqui do banner, o meu primeiro livro de poesia, eu era estudante de enfermagem, tá? Foi um desafio muito grande, numa época estudantil, eu até deixo aqui para vocês acreditarem nos seus sonhos. Então, eu comecei a publicar, que antes eu já escrevia, como eu falei para vocês, a partir da minha graduação em enfermagem, que eu comecei a fazer essa análise do cuidado via poesias. Tem algum gênero literário que você mais gosta de escrever? Aqui na Elos, no banner da Elos, tem livros de poesia, tem livro infantil, tem livro de cordel, de quadrinhos, crônicas, contos, artigos científicos, romance, livretos de cordel. Então, todos os gêneros literários eu amo escrever. Eu tenho uma frase assim: meu deleite é escrever sobre a enfermagem, o cuidar e o viver. Então, dos gêneros literários que eu mais gosto de escrever, eu gosto de todos, né? E eu procuro desenvolver o máximo gêneros literários, com muita responsabilidade, tá? Eu deixo aqui isso, quando eu escrevo um romance, eu demoro muito tempo, um livro de cordel, um livro de poesia, né? Porque às vezes a inspiração é instantânea e às vezes não. E eu tenho que fazer essa conexão entre o cuidar e a poesia. Como surgiu a ideia de unir a saúde à cultura? Muito boa pergunta. Eu já antecipei um pouco, né? E aí que eu comecei na minha graduação a pensar de unir as minhas habilidades, que são habilidades, né? Eu tenho habilidade de comunicação, de escrever e também do cuidar. Quando eu escrevi esse livro aqui, foi na transição paradigmática da enfermagem, lá, né, há 3 décadas atrás, na transição, quando a gente estava discutindo, eu era estudante, tá, gente? Os novos preceitos do SUS, né, e novos caminhos para a enfermagem. E aí a discussão na época, que ainda perdura até hoje, era: vamos humanizar o cuidado, vamos deixar de, né, romper o tecnicismo, essa era a bandeira. Eu sim vou romper o tecnicismo, sim, via arte, via cultura, via saúde. Então, comecei aí com muitos desafios, com muitas lutas, não é fácil. A classe, né, da enfermagem, da saúde, não tinha ninguém que andava nessa linha, eu fui precursora, não entendia, né, por que que eu decidi assim. Nesse Eu escrevi até uns versos sobre isso em cordel, nesse meu livreto aqui. Oxente, que enfermeira diferente. Eu tenho uma resposta a isso, que eu falo assim: a enfermagem é arte, esta frase me encantou. Sempre foi onda vibrante, para cuidar me renovou. Enfermagem é cultural, neste caminhar eu vou. Minha vida é corra linda, minha trajetória também. Fiz plano para trabalhar, no meu cuidado a arte tem. A minha gente do cuidado sempre desejei o bem. Muito sinteticamente, eu falo um pouco aqui de como eu comecei. E daí eu comecei a escrever outros livros com vários temas, sempre pensando
e interfacear arte, cultura e saúde e o cuidar. É possível levar a junção da saúde, cultura e enfermagem ao SUS, como eu falei. Eu já antecipei, né, que eu comecei a novos pensares, novos fazeres e novos saberes na transição paradigmática, né, quando o tempo solicitava que nós tivéssemos uma atuação diferenciada, e eu fui para a prática com isso. É possível sim, porque no SUS, né, quando o SUS, foi, consolidado, veio um novo conceito de saúde. Um conceito de saúde múltiplo, né, porque antes era saúde era ausência de doença, era assim que a OMS falava, mas o que que diz no SUS? Saúde numa visão muito ampla, saúde é arte, saúde é cultura, saúde é moradia, saúde é emprego digno, saúde é saneamento, saúde é emprego, então olha aí, e tudo isso é cuidar, se, né? Se saúde é isso, isso é cuidar. Então, dá para falar de tudo, de todos os temas, via arte e cultura, e eu estou produzindo conhecimento e para a ciência de enfermagem. Olha aí, muitas publicações da minha autoria. E quanto mais eu escrevo, mais desejo eu tenho de escrever. Como utilizar a saúde e cultura no dia a dia da enfermagem? Oh, muito boa a pergunta, como utilizar. Eu venho desde sempre, desde, né, da estudante, utilizando, aplicando o conceito de arte, cultura e saúde no cuidar. Por exemplo, como eu falei para vocês, esse livro aqui foi o primeiro, eu falo de cenas do dia a dia de forma poética. Você pode ler para uma pessoa, né, que está hospitalizada, ou não, na UBS também, né, na escola, pode fazer uma formação diferenciada, utilizar como recursos criativos. Eu já apresentei muito, como eu sou atriz também, eu fiz faculdade de teatro, isso me ajudou bastante. E aí eu faço as dramatizações com as histórias que eu crio, faço, né, atuei muito na docência, faço oficinas de criatividade, de humanização. E falando nisso, gente, o SUS, não só o SUS, é que dá para interfacear, mas as políticas de saúde, com a política de humanização, a política de educação popular, né? A política de prevenção, várias políticas a gente pode trazer a arte, a cultura. No campo da pediatria, no campo eh, do ensino, né, da educação, orientação, isso são campos variados que você pode estar trabalhando a arte, a cultura, muito, muito mesmo. Nessa época de pandemia, você eh, escreveu algumas poesias, cordéis? Sim, uma época difícil, né? Uma época que a gente está passando. A gente pode até pensar, poxa, não temos quase inspiração, né? Mas não, eu tive inspiração, eu escrevi alguns livretos, né? Eu escrevi esse, Oxente, que enfermeira diferente, um pouco sobre mim, A Maldição de Flores, se verdade ou mentira, né? Mostrando um pouco esse mito aí, né? De que a Flores tem essa maldição da solteirice. Fica em casa para se proteger e na dica de rolê, também livreto de cordel. Oxente, maninha, Covid na gripezinha. Também esse livro aqui, olha, que está sendo muito utilizado para a saúde mental, em escolas, em comentários, reflexões, girassóis nos campos da enfermagem, onde eu analiso a enfermagem pela metáfora do girassol, e quem adquire esse livro ganha sementes de girassol. Eu falo assim, plante poesias e colha girassóis, né?
eu incentivo pró-saúde mental, eh, e vários outros publicações que eu tenho feito, algumas publicadas e as outras aguardando. Já participou de alguns eventos da sua área de atuação? Pode citá-los? Muitos eventos, muito, né, eu tenho muito tempo de atuação, eventos em congressos, de enfermagem, congressos de educação, congressos de literatura, várias bienais do livro, né, mais voltados para a literatura, Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, Bienal de Brasília, feiras do livro, congressos de várias áreas, da enfermagem, eh, eventos que eu organizei também, eventos, da área de vigilância epidemiológica, da STI/AIDS, que eu participei muito, eventos, dos lançamentos dos meus livros, né, sempre tem uma atividade cultural. Sou convidada bastante, agora na época da pandemia que eu tenho feito mais eventos virtuais, né, a convite, mas sempre eu tenho no meu Lattes lá, vocês podem depois acessar, tem todos os eventos da minha história de vida, porque são centenas de eventos, muito eventos mesmo, mas eu destaco aqui eh, em 2015, quando eu terminei o meu doutorado, eu fiz um evento que eu idealizei, a Academia Internacional de Poetas e Escritores de Enfermagem, e teve esse evento, que ele é simbólico, né, de lançamento desta academia, que chama Academia IP, né? Eh, um dos últimos que eu participei presencialmente foi uma sessão, da Câmara Legislativa do DF, que eu fui homenageada, eu recebi o título de cidadã honorária de Brasília, olha que legal. Já fui em já participei em eventos no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Municipal de São Paulo, muitos, muitos, assim, eu não consigo lembrar de todos, mas no Lattes eu sempre coloco lá os eventos que eu tenho participado, inclusive virtuais, tá? Virtuais que eu participei, de alguns agora de 2020 para cá, que eu fui convidada, Senadem, congressos de enfermagem, conferência, em Portugal, também já fiz eventos, participei de eventos no exterior. Então eu gosto muito de interagir, levar esses saberes diferenciados, literatura com enfermagem. Tem projetos em andamento para os próximos anos. Eu vou dizer o seguinte: em 2019, um ano antes da pandemia, eu lancei esse projeto aqui, A Viagem Fantástica em Cordel pela História da Enfermagem. É um projeto que está em andamento, tá? Eu não consegui fazer muitas ações presenciais por conta da pandemia. Olha que lindo livro! Aqui dá para retratar, né? A viagem da antiguidade até os dias atuais, cor belíssima, amarelo e lilás. E aqui dentro, olha que lindo, tem histórias de várias personalidades da enfermagem, tá? Florence, Ana Neri, Wanda Horta, teóricas da enfermagem, várias personalidades da atualidade, mas em forma de cordel. Então, eu tenho esse projeto, aqui, Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel, de contar as histórias de forma criativa, por meio do cordel. Então, eu tenho esse livro em andamento, ele é um projeto, tá? Ele tem um livro impresso, tá? Ele tem o audiolivro do livro na íntegra, que eu atrasou um pouco por conta da pandemia, mas o audiolivro é o livro na íntegra falado, porque é um recurso de acessibilidade, tá?
que esse aqui, esse produto do audiolivro, ele é disponibilizado para as pessoas com deficiência, que não lê, que tem dificuldade de visão. Mas ele também, o audiolivro na íntegra, está disponibilizado no meu canal do YouTube. Você pode encontrar lá as histórias. Eu disponibilizei gratuitamente. E esse projeto também, né? Ele está em braille, tá? E letra ampliada, olha, para as pessoas com deficiência visual. Então, um projeto em andamento. É a viagem fantástica em cordel pela história da enfermagem de forma acessível. Então, tem um livro, tenho esse anterior, Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel, tem história de Flores, Ana Nery, Wanda Horta, da touca, do véu, da lâmpada, do dia do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, sobre a história do COFEM, da BEM, dos sindicatos. E esse livro aqui, eu sou a primeira escritora a escrever histórias da enfermagem em cordel, e eu entrei no livro do Rank, devido a essa produção aqui inovadora que me deu esse título muito legal, né? Fora isso, também, agora eu estou em andamento divulgando esse livro aqui, As Ondas Revitalizadoras da Criatividade no Ensino da Enfermagem. Ele é oriundo da minha tese de doutorado. A minha tese é As Ondas Revitalizadoras da Criatividade no Ensino de Enfermagem, perfil criativo dos estudantes, dos professores, e ele foi ressignificado para livro. Então, ele foi publicado agora em 2021 e toda a minha produção da tese está aqui. Quais as teorias que eu utilizo, a pergunta que vocês fizeram da aplicabilidade da criatividade, né, da literatura, a minha história, um livro assim, com muita profundidade, tá? Vamos ver a próxima. Antes da próxima, eu vou então destacar para vocês, tentar destacar um a um dos meus livros, mesmo que eu já passei alguns, só para recordar. Então, As Ondas Revitalizadoras da Criatividade no Ensino de Enfermagem, oriundo da minha tese, é um livro mais científico. Dos livros de cordel, Cuidar e Rimar é Só Começar, vários cordéis que você pode trabalhar, dar uma palestra diferente, né, fazer uma atuação, que vocês me perguntaram como aplicar, né? Tem aqui o dia que leite de peito enfrentou a mamadeira, você vai falar sobre a amamentação, fala de forma criativa, trolei Dona Zica, deu Zica, apareceu a Zica, eita que rede boa para saúde, bem-estar e ficar à toa, meu pé diabético, a ferida ferina, que perrengue será que eu estou com dengue? Então, vários cordéis desse livro aqui, Cuidar e Rimar é Só Começar, tá? Eu vou mostrando outros livros, como eu falei para vocês, esse aqui é o primeiro que eu lancei, está esgotado, não existe mais, mas fica para o meu acervo. Aquele poema, O Lápis da Imaginação, está nesse livro aqui, ó, nesse livro lindo, olha que capa linda. Poesia nas Lentes do Monóculo, Meus Pais, que é uma homenagem aos meus pais, de forma poética, mas também tem como que eu comecei a escrever de forma poética. Tem esse livro aqui. Olha que livro lindo, gente. Enfermagem com Poesia. Olha, a capa cheia de lâmpadas em várias direções. São poemas organizados por mim e pelo meu orientador de doutorado, tá? Então, são vários poemas de vários temas, vários temas. Este aqui, olha, muito bacana esse livro. Estomaterapia, cuidado à fina flor da poesia. Poesias em português e espanhol sobre a área da estomaterapia. É difícil fazer poema sobre essa área, mas eu tenho da minha autoria. Este aqui, Só Conto para Você, é outro gênero literário. Contos curtos, pequenos, com finais inusitados.
também da minha autoria. Deixa eu ver aqui mais, vou mostrar para vocês. A Derrota de Penina. É um romance, tá? Com final surpreendente. Prende atenção, você precisa ler esse livro. Já é uma forma de um romance. Romances a gente demora muito tempo para escrever, porque tem personagens, tem a trama, né? Tem várias exigências, várias exigências. Deixa eu ver mais aqui. Esse livro aqui, você que perguntou para mim como aplicar, olha aqui, aplicar o cuidado. Que cordelinho lindinho. Cordéis sobre vários assuntos, valores, saúde corporal, direitos para crianças, tá? Cordéis para você fazer um cuidado diferenciado, educação em saúde, educação em saúde. Olha aqui alguns cordéis, títulos aqui. Bote apelido não, bote amor no coração. Água, bucha e sabão, eita que banho bom. Escova para lá e para cá, desembora o dente escovar. Então tem vários poemas para crianças. Falando em criança, outra literatura infantil da minha autoria é esse aqui, Voa Balão, Voa Imaginação. Um livro lindo, lindo, lindo. Olha que livro lindo, muito bacana. E ele vem com um encarte e tem o jogo dos direitos da criança, outra aplicabilidade. Você quer falar sobre os direitos da criança, quer fazer uma atuação do cuidar lúdica, né? Esse livro fala sobre isso. Então, uma das saídas também para o cuidar, interfaceando com a literatura, é o lúdico, através das histórias infantis. Inclusive, olha aqui, na época do doutorado, eu participei dessa produção aqui, Ludicidade e suas interfaces. São artigos sobre criatividade e ludicidade para aplicar, para atuar nessa linha da arte, saúde e cultura. Eu já falei desse, mas vou repetir: Girassóis nos Campos da Enfermagem, poemas sobre a enfermagem, com a metáfora dos girassóis. Vamos ver mais aqui. A história de Solange Caetano, uma enfermeira militante da área sindical, em cordel, da minha autoria também. Outro livro infantil, olha o lúdico no cuidar, né? Atuação lúdica, Mundo Bola. Você pode fazer uma atuação do cuidar de modo lúdico. É um dos estudos da minha autoria, né? Esse aqui também, ó, você pode usar o lúdico para fazer uma abordagem a drogas, a quadradinha de gude. A quadradinha de gude, sim. Aí a gente vai abordar sobre vários assuntos, né, de prevenção ao uso e abuso de drogas, de forma preventiva. Eu falei daquele outro, Enfermagem com Poesia, e tem o volume 2 também. São poemas, olha que capa linda, com os IPs. E tenho, né, vocês perguntaram em andamento, eu tenho a série Histórias da Enfermagem em Quadrinhos. Olha que lindo. Grandes Enfermeiras, Florence Nightingale e Ana Nery, História de Flores e Ana Nery em quadrinhos. E agora, em andamento, Era uma Vez, Histórias das Práticas do Cuidar, também que eu lancei em quadrinhos. Excelentes recursos criativos, né, para você no ensino, no cuidar também. Então, essa série Histórias da Enfermagem em Quadrinhos. Então, eu sou pesquisadora de histórias da enfermagem, né? Em cordel, em quadrinhos, em literatura infantil, em vários gêneros literários, como eu mostrei para vocês. Eu acho que eu mostrei quase todas as minhas obras nas minhas redes sociais. Eu sempre disponibilizo todos os meus livros no meu site, www.anasilva.com.br. No meu Lattes tem a relação de todos os meus livros.
E, para finalizar então, a Bárbara me perguntou: "Que recado literário, cultural quer deixar para os leitores?". Além de deixar para os leitores, deixo para a enfermagem. Para a enfermagem ler mais literaturas, né, que ajuda. Eu tenho artigos, você pode olhar lá no meu Lattes, as obras clássicas da literatura voltada para o cuidar, né. Eu tenho outros artigos nessa direção também. Eh, eu deixo o recado de desenvolvimento dos seus potenciais criativos, tá. Verifique, na minha defesa de tese, no meu tema de tese, eu sempre defendi, como alguns teóricos, que todos nós somos criativos. Você pode fazer um exercício profissional da enfermagem de forma criativa desde a graduação, como eu mostrei para vocês. Leia os livros da Ana Silva também, o Recado Literário, conheça as minhas obras, estou à disposição, porque quanto mais você lê, você vai fazer uma atuação diferenciada, você vai entender também, você vai entender que linha é essa que eu desenvolvo, que trajetória é essa que eu desenvolvo, né? Como enfermeira e como escritora, poetisa, cordelista, atriz, eu sou artista visual também, eh, eu sou estilista, as minhas roupas sou eu que produzo, então procura ler e eu estou muito à disposição, de vocês da Faculdade de Ciências da Vida, do curso de enfermagem. Parabenizo por essa essa forma, né, de mostrar várias atuações de enfermeiros de forma diferente. E aí, para finalizar, eu vou deixar um poema para vocês do curso de enfermagem, que está aqui num verso da minha autoria. Para a enfermagem, eu tiro o chapéu. Enfermagem, enfermagem, vou anunciar esta mensagem, declarar na terra e no céu. Para você, enfermagem da Faculdade de Ciências da Vida, eu coloco e tiro o chapéu. Um cheiro, um abraço, estou à disposição. Eu sou Ana Silva, a poetisa do cuidar. Me siga nas redes sociais e simbora fazer uma enfermagem diferente.